Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical e sejam bem-vindos também ao nosso canal. Hoje estaremos estudando o capítulo 11 do livro de Hebreus e a nossa lição tem como título A Galeria dos Heróis da Fé. O capítulo 11 de Hebreus é um capítulo extraordinário, certamente é o capítulo mais conhecido de Hebreus e dentro de toda a Bíblia Sagrada é um capítulo singular, onde ele é o capítulo que mais aborda acerca da fé. E este é o capítulo que estaremos estudando. A fé é uma coisa bastante comum em meio às nossas igrejas e deve estar presente sempre em nossos cultos. E por mais comum que seja, nem sempre conseguimos dar um bom conceito para a fé. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre o conceito da fé. Eu lhe pergunto, se alguém lhe questionar o que é fé, qual seria a sua resposta? Mesmo que a gente seja cristão há muito tempo, não é fácil dar uma resposta do que seria fé. Hebreus capítulo 11 e o verso de número 1 é a referência mais conhecida acerca de fé, e que ela nos diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É a resposta mais comum. No entanto, muitos cristãos têm dificuldade mesmo com essa referência de conceituar a fé. Eu vou lhe dar uma explicação que eu acredito que você vai aprender o que é fé e nunca mais esquecer. Imagine aquela história que fala de Eliseu, aonde o machado caiu dentro da água e flutuou através da ordem de Eliseu. Imagine que esse aqui é o cajado. Eu sou o profeta Eliseu. Eu vou usar a minha fé e fazer o cajado flutuar. O que é fé? Fé é acreditar que existe um Deus que é poderoso para fazer o machado flutuar. Não é eu ter o pensamento positivo que o machado vai flutuar, vai flutuar, vai flutuar. Isso é pensamento positivo. Não é eu me concentrar em mim mesmo e dizer: eu vou me concentrar, eu vou ter fé, eu vou estar bem concentrado e vai flutuar. Isso não é fé. Fé é acreditar que existe um Deus e que esse Deus é poderoso para fazer o machado flutuar. Então a minha fé não está no machado, a minha fé não está na minha capacidade. A fé é em Deus e Deus tem a capacidade de fazer o machado flutuar. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 11 e verso de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, primeiro, que ele existe, e segundo, que é galardoador dos que o buscam. O que o escritor aos Hebreus está dizendo para nós é: fé é acreditar que Deus existe e acreditar que a existência de Deus interfere na vida do ser humano. Isto é fé, não se esqueça disso. Meus irmãos, dando sequência à nossa lição, o comentarista nos traz aqui a respeito da fé natural, com o intuito de distingui-la da fé de Hebreus capítulo 11. O que é fé natural? Fé natural, meu irmão, é confiança. Confiança que se adquire através da experiência. Confiança que se adquire através da razão. O que seria confiança? Confiança é você trabalhar o mês todo e acreditar que no final do mês você vai ter o seu salário. Isso é fé? Não, é confiança. Confiança é você chegar numa agência de banco e você vai sentar naquele banco, você não se abaixa para ver se o banco está bom, se está firme, não. A sua experiência lhe diz que ao sentar você não vai cair. Então você confiadamente chega lá e senta naquele banco. Você precisou de fé? Não, isso é confiança. Lembra da história de Pedro? Que Pedro anda sobre o mar, quando ele começa a afogar-se, Jesus diz: homem de pouca fé. O que era aquilo dali? Era confiança ou era fé que Pedro estava usando?
Lembre-se que confiança se baseia na experiência, confiança se baseia na razão. Então me diz uma coisa, existe experiência do ser humano andar sobre a água? Não. Então ele nunca iria usar a confiança dele naquilo para andar sobre as águas. Por ser uma coisa impossível, era preciso usar a fé. Então confiança e fé se distinguem como? Confiança, as coisas são possíveis. Fé, as coisas são impossíveis. Não está na nossa lição, mas nós também temos a confiança como uma virtude do fruto do Espírito, que seria a mesma a fé, né, como virtude do fruto do Espírito, que é a lealdade, que é a fidelidade. O que fé é essa? Que virtude é essa? É a virtude de ser leal, é a virtude de permanecer firme, é a virtude de ser fiel a Deus. Essa é a fé como virtude do fruto do Espírito. Eu tenho fé em Deus, mas eu não gosto de perdoar. Me desculpe, você nunca teve fé em Deus. A fé enquanto lealdade, você nunca teve. Eu tenho fé em Deus, mas eu não quero me batizar nas águas agora. Me perdoe, mas você não é leal a Deus. Você não tem fidelidade a Deus. Está lhe faltando a virtude do fruto do Espírito chamado fé, que também se distingue da fé que nós vamos ver agora. O ponto B da nossa lição fala sobre a fé sobrenatural. O que é essa fé? É a fé de Hebreus capítulo 11. A fé sobrenatural é aquilo que normalmente em nossas igrejas nós chamamos de o dom da fé. O que é o dom da fé? É a capacidade espiritual de alterar a ordem natural das coisas. Vou repetir. O dom da fé ou a fé sobrenatural é a capacidade espiritual de alterar a ordem natural das coisas. Naturalmente, o cajado não ia flutuar. Naturalmente, o rio Jordão não iria parar. Naturalmente, as águas vermelhas não iriam se abrir. Naturalmente, Pedro não ia andar sobre as águas. O que foi que fez essas coisas acontecerem? A fé. Porque a fé, ela é sobrenatural e age acima da natureza. Ela está acima, ela é sobre o natural. Isto é fé. Naturalmente, o arrebatamento nunca vai acontecer. Naturalmente, é uma loucura acreditar que Jesus vai vir até as nuvens e a igreja vai subir. Naturalmente é, mas nós não vivemos por vista. Nós não somos naturais, nós somos espirituais. E a nossa fé diz: ora vem Senhor Jesus, porque nós cremos no dia do arrebatamento da igreja. Meus irmãos, dando ainda continuidade à nossa lição, nós entramos agora aqui na galeria dos heróis da fé. Meus irmãos, o capítulo 11 de Hebreus, ele traz 16 personagens que são os nossos heróis da fé. Logicamente, não temos condição de tratarmos sobre os 16, mas gostaria de citar dois para você. Primeiro, gostaria de citar o nosso pai Abraão. Por que Abraão? Porque Abraão é um homem extraordinário. A Bíblia Sagrada diz que o seu corpo já estava amortecido, é o que escreveu o escritor aos Hebreus. Você sabe o que significa corpo amortecido? Significa tão bom quanto morto. Sabe o que o escritor aos Hebreus estava dizendo? Ele estava dizendo que as capacidades físicas de Abraão eram tão bom quanto de um defunto. Era isso que ele estava dizendo. Sara, por sua vez, a Bíblia diz que já havia passado os costumes das mulheres, ela não podia mais procriar. Então, meus irmãos, para Abraão era impossível fisicamente, para Sara era impossível fisicamente, mas eles tinham algo que fisicamente não se pode controlar, que é a fé. E a fé de Abraão e de Sara fez com que mesmo em avançada idade tiveram filhos. Hoje, Abraão é considerado o maior homem que já pisou na terra pelos islâmicos. Pelos judeus é considerado o pai da nação judia. Para os cristãos é considerado o pai da fé. Abraão é um homem extraordinário e por isso está escrito como um dos heróis da fé. O segundo personagem que eu gostaria de citar é Raabe, que agora é uma mulher. Já citamos um homem, agora citamos uma mulher. É interessante percebermos que Raabe é uma heroína na fé, embora sua conduta anterior era de prostituta.
A vida dela anterior era de uma mulher que vivia à margem da sociedade. No entanto, teve fé o suficiente para ser uma heroína. A Bíblia também nos diz que ela era uma estrangeira, nem da nação de Israel ela era, mas teve muita fé e para nós é uma heroína. É extraordinário a história de Raabe, citarmos ela, porque ela está escrita tanto como uma heroína da fé, como também está escrito na genealogia de Jesus. E esta honra foram dado para muitos, muito pouco, e ela é uma das heroínas que ali está escrito. Meus irmãos, qual o objetivo do escritor aos Hebreus de citar todos esses heróis da fé? O objetivo é alicerçar a nossa fé, nos dando o exemplo de homens e mulheres que suportaram a prova e aguentaram até o fim. Se você olhar em Hebreus, capítulo de número 10, o capítulo anterior ao nosso estudo, a partir do verso 35 ou 36, ele começa a dizer para os judeus e para os leitores que somos nós também, ele diz assim, olha, esperem com paciência, porque aquele que prometeu que há de vir vai voltar. Vamos esperar com fé, porque nós não somos como aqueles que se desviam, que apostatam da fé. Então ele começa a citar, olha, passe o tempo que passar, não negue a sua fé. Lembra de Abraão, homem de grande fé. Lembra de Moisés, homem de grande fé. Lembra de Enoque, homem de grande fé. Ele começa a citar os heróis da fé dizendo, passe o tempo que passar, vamos esperar Jesus, porque o justo pela sua fé viverá. Era isso que ele estava dizendo. Me entristece quando eu vejo na TV, eu vejo pregações de alguém dizendo, se você tem fé, você vai ter carro. Se você tem fé de verdade, você vai ter dinheiro para viajar, vai ter casa. Meu irmão, paciência. Só acredita nisso quem nunca leu Hebreus capítulo 11. Porque se você parar, meu irmão, para ler aqui em Hebreus capítulo 11, você vai ver que muitos dos nossos irmãos considerados heróis na fé, passaram por situações de privações e situações terríveis. Olha só o que eles passaram pela fé. A partir do verso 35, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparado, aflito e maltratado. Aí vem um crente dizer que quem tem fé não passa por dificuldade, quem tem fé não passa por tribulação. E o que é isso aqui? São os heróis da fé, passando por situações de privacidade que nós não passamos nos dias de hoje. E sabe o que a Bíblia diz sobre eles? Olha o versículo de número 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Meu irmão, a nossa fé é para suportar as provações, para sermos salvos no final da caminhada. Nós não temos fé para ficar rico, não é fé para viver bem, é fé para manter a vida cristã íntegra. Consagração, jejum, palavra, santidade até o dia do arrebatamento da igreja. Você quer ganhar bem? Vá trabalhar. Você quer ter um bom emprego? Vá estudar. Meu irmão, a fé é para a nossa salvação e não para ganhar dinheiro. Vamos dar sequência aqui à nossa lição. E olha só, a nossa lição agora entra para o último tópico da nossa lição. O último tópico fala sobre Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, o escritor da nossa lição acrescentou esse tópico, mas esse tópico ele já entra para o capítulo 12, que certamente é o objetivo da nossa próxima lição. Então gostaria de tratar nesse último tópico sobre um assunto muito importante com você, em substituição ao tópico de número 3. Como faço para aumentar a minha fé? Depois de todo esse estudo de Hebreus capítulo 11, eu lhe faço a pergunta, como a gente faz para aumentar a nossa fé? Meus irmãos, a fé não se aprende, fé se desenvolve. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 17, versículo 20. Olha o que diz a Bíblia Sagrada para nós. E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé,
Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Muitos cristãos leem esse texto errado e dizem assim: minha fé é menor do que um grão de mostarda. Jesus nunca disse que o grão de mostarda era o tamanho da fé. Jesus disse que a nossa fé deve ser como um grão de mostarda. Como assim, irmão Johnny? Vou lhe explicar. O grão de mostarda, ele tem 2 milímetros, como se fosse um caroço de arroz dividido em 5 partes. Uma daquelas partes é o tamanho de um grão de mostarda. Planta-se aquele grão de mostarda bem pequenininho e ele vai crescer, se desenvolver, tornando-se uma árvore frondosa, com uma média de 3 metros de altura. Jesus estava falando de desenvolvimento. Jesus não estava falando de tamanho de fé. Jesus estava dizendo que fé se desenvolve. Meus irmãos, fé é um atributo da alma, não é um atributo do corpo físico. É uma coisa espiritual, subjetiva. Então entenda uma coisa: para aumentar a sua fé, você precisa também aumentar a sua espiritualidade, a sua alma. Irmão Johnny, como que eu faço isso? A Bíblia nos apresenta pelo menos 2 formas de nós aumentarmos a nossa espiritualidade. Primeiro, através da oração. Oração, eu não estou falando de oração de dobrar o joelho para pedir alguma coisa de Deus. Eu estou falando de oração de humilhação, de entrega, de ser sem reserva para Deus, de entregar a sua alma, a tal ponto de que a sua oração vai sair do campo natural e vai entrar para uma dimensão espiritual, em que Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, porque o Pai se importa que a adoração seja em espírito, porque Ele também é espírito. Então Jesus estava dizendo: olha, quando a oração de vocês sair do campo natural e entrar para o campo espiritual, aí vocês estão orando bem. Aí, meu irmão, com a frequência disso, com uma vida de oração sadia e espiritual, a cada dia você vai se tornar mais sensível às coisas espirituais e a sua espiritualidade vai se elevar. Agora, a espiritualidade, ela não pode ser com ausência de conhecimento, senão vira meninice. Aí entra a segunda base para alimentar a sua alma e alimentar a sua fé. Sabe o que é? O conhecimento da palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Quer aumentar a sua fé? Ore ao ponto de entrar no nível espiritual e leia a Bíblia, conheça o seu Deus, tenha ciência do que é Deus e da sua palavra. Conhecendo Deus e aquilo que Ele pode fazer, a sua fé vai lhe dizer que tudo é possível. Aí vai se cumprir o que Jesus disse aqui, de Mateus capítulo 17, no finalzinho: e nada vos será impossível. Sabe por quê? Porque a fé inteligente, baseada no conhecimento a respeito de Deus, vai lhe dizer assim: Jesus curava no passado, então Jesus cura hoje também. É isso que a sua fé vai lhe dizer. Deus abriu o mar vermelho no passado, a sua fé vai dizer assim: Deus abre o mar vermelho hoje. A sua leitura, o seu conhecimento vai dizer assim: Deus fez flutuar o machado no passado, então Deus tem capacidade para fazer isso hoje. Fé, meu irmão, é crer que aquilo que Deus fez no passado foi apenas uma demonstração do que Ele faz no presente. Não é crer em você mesmo, não é ter pensamento positivo. Fé é acreditar em Deus, que Deus é poderoso para intervir nas nossas vidas. Ore mais, leia mais, alimente a sua alma e você será um homem e uma mulher de extraordinária fé. Que Deus em Cristo lhe abençoe, em nome de Jesus. Meu irmão,
Se inscreva em nosso canal. Se você está no YouTube, apenas clique lá em inscrever-se. Se você gostou da aula, dê o seu joinha. Se você estiver nos assistindo pelo Facebook, saia do Facebook, entre no YouTube, se inscreva e dê o seu joinha lá. Ajude o irmão Johnny a manter esse canal e nós continuarmos dando esta aula. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Em nome de Jesus, até a aula que vem.